Shen voltou para casa com a mente confusa. Ele ainda não podia aceitar que Tu Tien estava decidida a não retornar, mas ao pisar na antiga residência, percebeu que outro imprevisto o aguardava. Não havia mais a atmosfera animada de antes. Sua mãe estava sentada em uma cadeira de bambu instável, os olhos marcados por profunda preocupação. "Mãe!" chamou Xian suavemente. Mas antes que pudesse perguntar algo, sua mãe levantou-se abruptamente, com voz carregada de irritação. "Você ainda tem juízo para ir a algum lugar? Nossa casa está prestes a desabar. Você não sabe disso?" Xian ficou paralisado. Sua mãe, com raiva e desespero, atirou seu chapéu de palha no chão. "Nossa casa está afundada em dívidas. Não temos mais dinheiro. Agora não há como se virar." Xian sentiu como se seu sangue congelasse. Até então, embora não fossem ricos, ele nunca havia se preocupado tanto. Agora, com Tu Tien ausente e com Won, em quem ele confiava, tendo ficado com todo o dinheiro e fugido, a casa acumulava apenas dívidas. Nesse exato momento, seu pai, Fuong, chegou em casa. Ele entrou com o rosto demonstrando cansaço. Ao ouvir a má notícia, suspirou levemente, os olhos nublados pelo tempo, ao olhar para Xian. "O que você fez para chegar a essa situação?" Xian não soube responder. Ele abaixou a cabeça, cerrando as mãos em punhos. "Agora, o que vamos fazer? Esta casa não pode desabar!" Sua mãe começou a chorar, com uma voz repleta de impotência. Sem outra alternativa, foram forçados a vender cada pato e cada galinha, os últimos bens da casa, na esperança de conseguir dinheiro para se virar. Enquanto sua mãe se sentava ao lado do galinheiro, os olhos dela revelavam a dor de uma mulher que passou a vida se preocupando, mas que no final ficou de mãos vazias. Xian permaneceu em silêncio, apenas observando. Ele se lembrou de Tu Tien. Antigamente, quando ela ainda estava presente, mesmo na pobreza, pelo menos havia alguém na casa para suportar as dificuldades, alguém para cuidar de tudo. Mas ele não soube reconhecer seu valor e a deixou partir em meio à humilhação. Agora, ao retornar, tudo estava em ruínas, assim como sua própria vida, desmoronada e vazia. O som dos galos, cantando enquanto eram trancados no galinheiro, misturava-se com o som de sua mãe, que apressadamente enxugava as lágrimas que corriam pelo rosto. Fuan não disse nada. Apenas permaneceu em silêncio, olhando para o pátio deserto. Xian sempre se considerou forte, capaz de comandar a família e decidir o destino dos outros. Mas, naquele instante, ele percebeu que não tinha nada. A única pessoa que realmente o amava e se preocupava com a família havia sido ele mesmo, expulsa por suas próprias ações. Nos últimos dias, a atmosfera na casa de Tien tornou-se cada vez mais tensa. A perda imensa fez com que sua mãe perdesse a calma. Todos os dias ela chorava e reclamava. Xian sentava com as pernas dobradas na soleira, com os olhos vazios enquanto olhava para o pátio deserto. Ele já não tinha nada. O dinheiro se foi, os animais de fazenda também desapareceram. E a vida que já era difícil agora parecia afundar ainda mais no desespero. Finalmente, após muitos dias de luta interna, a mãe de Xian decidiu denunciar a polícia. Ela se sentava à beira da cama, com a voz rouca por tantas noites sem dormir, e disse: "Não podemos permitir que levem tudo de nossa casa sem assumir responsabilidade. Precisamos encontrar o ladrão." Xian não disse nada, apenas assentiu silenciosamente. Essa era a única esperança de buscar justiça, embora ele não soubesse ao certo o que a polícia poderia fazer naquele momento. Na manhã seguinte, os agentes da delegacia chegaram à casa, portando cadernos de anotações. Eles se sentaram à mesa de madeira desgastada no meio do ambiente vazio da casa e indagaram cada detalhe. Quais bens foram subtraídos? Os búfalos, o dinheiro, os galos, as galinhas? Tudo se foi. A mãe de Xian respondeu com a voz entrecortada de raiva. Os agentes anotavam silenciosamente enquanto seus olhares percorriam um cenário de extrema pobreza. Xian estava sentado à frente, com as mãos cerradas em punhos, sem saber o que mais dizer. Tudo acontecia como um pesadelo do qual ele não conseguia escapar. A polícia perguntou: "Vocês suspeitam de alguém?" A mãe de Xian apertou os lábios e seus olhos brilharam com rancor.
Hesitando por um momento, ela finalmente falou com frieza. Não seria aquela menina, não é? Não foi necessário explicar mais. Todos sabiam que ela se referia a Tu Tien. Xian sentiu um arrepio subir pelo coração. Ele sabia muito bem que, mesmo com a ausência de Tu Tien e o fato de ela já ter sofrido demais, sua mãe nunca a perdoaria. Os agentes olharam para ela com expressões de dúvida. Você está se referindo à senhora Tu Tien? Não há provas. Eu não posso ter certeza. Mas ela era nora desta casa. Agora que ela se foi, ninguém mais entra aqui. Xian não suportou e levantou-se de repente, com a voz rouca. Mãe! Não diga mais essas coisas! Sua mãe se assustou, mas virou o rosto de forma ríspida. O Sr. Fong suspirou, com um olhar pesado. Os agentes continuaram anotando e em seguida levantaram-se. Investigaremos mais a fundo. Se tivermos alguma pista, entraremos em contato. Os policiais, trajando uniformes azuis, partiram, deixando na casa um ambiente ainda mais carregado. Enquanto a polícia seguia investigando o roubo, a atmosfera na casa de Xian permanecia mais tensa do que nunca. Sua mãe não gritava mais como antes, mas agora soltava longos suspiros e lançava olhares vazios para o pátio deserto. O Sr. Fong sentava-se na soleira, com os olhos nublados fitando o horizonte, sem dizer uma palavra. Já Xian, desde que tudo aconteceu, deixou de ser o homem confiante de antes. Incapaz de simplesmente esperar, Tian começou a usar seus contatos para colher informações. Ele sabia que, se a polícia continuasse a investigar, cedo ou tarde descobririam o culpado. Mas ele não queria esperar na incerteza. Precisava descobrir quem estava por trás daquele incidente. Ele necessitava de uma resposta. Todos os dias, Xian procurava pessoas que conhecia e indagava sobre qualquer pista. Visitava os comerciantes de búfalos, conversava com intermediários e circulava pela vila. As conversas aconteciam em bares simples à beira da estrada, em refeições silenciosas com um velho amigo. Aos poucos, pequenos fragmentos de informação começaram a se encaixar. Enquanto isso, a polícia não descansava. Os agentes trabalhavam dia e noite, revisando cada depoimento e cada mínima evidência. Após muitos dias de investigação, finalmente reuniram dados suficientes para identificar o ladrão. E, de forma irônica, o culpado era alguém em quem Shen jamais imaginaria. Quando a polícia anunciou os resultados da investigação, Xian ficou em silêncio. O autor do roubo era a pessoa em quem ele mais confiava, alguém que considerava um verdadeiro companheiro. Toda a família mergulhou no silêncio atônito ao tomar conhecimento da verdade. Sua mãe caiu de joelhos na cadeira, murmurando palavras ininteligíveis, enquanto o Sr. Fong apenas abaixava a cabeça, com as mãos trêmulas, segurando firmemente um velho bastão de bambu. Tian já não sentia mais raiva como antes. O que restava era um vazio profundo e inexplicável. Durante tanto tempo, ele fora cego, permitindo que pessoas indignas adentrassem sua vida e, no final, lhe custassem tudo. Ele se lembrou de Tu Tien. Ela fora a única que sempre agiu com lealdade por aquela família e foi ele quem a expulsou de casa, empurrando-a para longos meses de humilhação. Agora, com a verdade revelada, ela ainda estava lá fora, sozinha, suportando tudo sem ninguém ao seu lado. O vento da tarde soprava, carregando o frio do crepúsculo. Xian permanecia no meio do pátio, sentindo como se tudo estivesse lentamente escapando de seu alcance. Ele havia perdido a única pessoa que um dia o amara incondicionalmente. Após muitos dias de investigação, finalmente a polícia descobriu quem havia roubado os bens da família de Xian. O nome mencionado deixou toda a família em silêncio. Ung, a mulher em quem ele confiava, em quem acreditava que traria uma nova vida melhor. Mas, na verdade, ela foi a responsável por deixar a família sem nada. Através dos depoimentos dos comerciantes de búfalos, a polícia constatou que Wong foi quem vendeu os búfalos da família de Xian. Ao seguir essa pista, os policiais foram até a casa do comprador dos búfalos e, em seguida, localizaram o atual local onde Wong se escondia. Sem outra alternativa, a polícia decidiu ir até o local para prender a suspeita. Numa manhã, a equipe da delegacia partiu. Eles atravessaram estradas acidentadas, com terra e pedras, visitaram feiras e bares, coletando informações. Finalmente chegaram ao lugar onde Hung estava foragida, uma pequena casa nos arredores da vila, onde ela tentava esconder seus crimes. Quando os policiais invadiram o local, Wong ficou paralisada.
Seus olhos, antes tão ardilosos, buscaram desesperadamente uma saída, mas todas as rotas estavam bloqueadas. Ela tentou demonstrar inocência, fingindo ser ingênua. Senhores, por que estão me procurando? Eu não fiz nada de errado. Porém, quando os policiais apresentaram as provas, junto aos depoimentos dos compradores de búfalos, ela não teve mais argumentos para negar. Temos evidências suficientes que comprovam que a senhora roubou os bens da família do Sr. Fung. A senhora tem algo a dizer? Wong caiu de joelhos e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas ninguém mais se comoveu com aquelas lágrimas. Ela fora vista como uma pessoa amável que chegou a encantar Xian a ponto de fazer com que ele desprezasse sua ex-mulher. Agora, com sua verdadeira face exposta a todos, ela não tinha mais como se redimir. Enquanto era conduzida para a delegacia, Huang continuava a se debater, pronunciando palavras trêmulas em súplica. Por favor, me perdoem. Eu não tive a intenção. Eu precisava de dinheiro. Mas ninguém demonstrou compaixão. Tudo o que ela fez estava claro para todos. Quando a notícia da prisão de Wong se espalhou, a casa de Xian mergulhou em um silêncio assustador. Sua mãe caiu em prantos, sentando-se no chão com o olhar vazio. Ela havia depositado sua confiança em Wong, tratara Tu Tien com extrema severidade, e no fim, a pessoa que ela protegia se revelou uma traidora, enquanto a nora tão sofrida fora injustamente condenada. Xian permaneceu no alpendre, olhando para o céu, com o coração cheio de amargura. Ele sentia que havia destruído sua própria vida. E a única pessoa que ele precisava encontrar agora, aquela que verdadeiramente compreendia sua dor, era a mesma a quem ele havia expulsado para longe, Tu Tien. Após tudo se esclarecer, a mãe de Xian sentou-se no chão, com os olhos vazios olhando para o pátio. Ela havia perdido tudo, desde os bens até a honra. Mas o que mais a atormentava era ter expulsado Tu Tien da casa de maneira tão cruel. Agora, sabendo da inocência dela, a mãe queria que Tu Tien voltasse. Xian, a qualquer custo traga-a de volta para mim, disse ela, com a voz rouca de tanto chorar. O Sr. Fung também assentiu. Embora nunca tenha se colocado em defesa de Tu Tien quando ela foi expulsa, no fundo ele sempre soube que ela era uma nora gentil e trabalhadora. Xian ouviu aquelas palavras e apenas abaixou a cabeça em silêncio. Ele sabia que havia cometido muitos erros. Agora, com tudo destruído, não tinha certeza se ainda era possível consertar as coisas. Mesmo assim, ele decidiu ir atrás dela. Ele foi até o chefe da vila, esperando que este pudesse ajudar. O chefe olhou para Xian por um longo momento e suspirou. Agora é que você se dispõe a procurá-la, você tem ideia de quanto sofrimento ela já passou? Xian não respondeu. Ele apenas esperava poder trazê-la de volta, esperando que ela pudesse um dia perdoá-lo. Junto com o chefe da vila, Xian seguiu pela trilha que levava à floresta. Ele sabia onde ela estava, em uma pequena caverna escondida entre as copas densas das árvores. Ao chegar, viu Tu Tien agachada, reunindo ramos de bambu para construir um abrigo contra a chuva. Sua figura frágil e magra o fez sentir uma dor profunda. Tu Tien, volte para mim, disse Tien, com voz cheia de súplica. Tu Tien se assustou ao se virar. Ao vê-lo, seus olhos se tornaram tão frios que o fizeram estremecer. Voltar para quê? Para ser novamente expulsa? Sua voz era suave, mas repleta de dor. Ela não chorava, não o acusava, apenas demonstrava que não queria mais retornar. O chefe da vila também interveio para aconselhar. Tu Tien, você já sofreu o bastante. Agora que a família reconhece seus erros, você poderia dar uma chance a eles? Tu Tien sorriu tristemente, com um olhar distante. Eles querem que eu volte porque precisam de mim ou porque realmente se arrependeram? Aquela pergunta deixou Xian em silêncio. Ele não conseguiu encontrar uma resposta. Tu Tien não disse mais nada, apenas virou as costas e entrou na caverna. Ela não sentia mais afeto por aquele lugar, que a havia lançado para a rua sem qualquer compaixão. Xian ficou ali, observando sua figura se afastar, com o coração repleto de amargura. Ele sabia que desta vez, ela realmente o havia deixado para sempre.
Từ ngày Tử Tiên bị đuổi đi, không khí trong nhà Chiến không còn như trước. Mẹ hắn vốn quen có người lo toan mọi thứ trong nhà, nay phải tự mình xoay sở tất cả. Không còn ai dậy sớm nấu cơm, quét sân, cho lợn ăn, chăm bầy gà bầy vịt. Bà phải tự mình gánh vác hết thảy, từ những việc nặng nhọc đến những việc vụn vặt mà trước kia bà chưa bao giờ động tay động chân đến. Sáng sớm, bà lọ mọ ra chuồng lợn, mùi hôi bốc lên khiến bà nhăn mặt. Con lợn trong chuồng kêu en ét vì đói. Bà phải cắn răng vác từng nắm cám đổ vào máng. Đến khi vừa dọn xong chuồng, bầy gà bầy vịt ngoài sân lại nháo nhác đòi ăn. Đôi chân vốn quen ngồi chỉ tay nay phải chạy tới chạy lui, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Chưa kịp nghỉ tay, bà lại phải ra vườn chè